recebendo aqui nos estúdios do Fala a Ana Cláudia, ela que é diretora da Amar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a campanha Abril Azul. Ana, prazer em recebê-la mais uma vez aqui no Fala Biquíni. Seja sempre muito bem-vinda para falar dessa grande instituição que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. O prazer é nosso, em nome das 670 famílias atendidas pela associação. Queria aqui estender os nossos agradecimentos, que é um canal de comunicação que pode dar visibilidade para o nosso trabalho e nos ajudar aí na luta diária contra o preconceito, contra a discriminação e na promoção da inclusão da pessoa com autismo. Maravilha! Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da inclusão, o respeito ao autista. As pessoas começaram a entender de fato, Ana, agora, né? Como é que uma doença, como é que eu posso tratar para a gente... E a pessoa saber lidar com isso, que as pessoas não sabem muito lidar. Às vezes encontrava uma criança ali mais nervosa, diferente, não sabia lidar com essa situação. Hoje, com as explicações, esse assunto sendo colocado sempre na mídia, orientando nas escolas, está sendo mais fácil lidar com tudo isso, né? Inclusive, o mês de abril é um mês muito importante para a causa do autismo, que, né, dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, e a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Hoje a ciência ainda não descobriu de fato a causa do autismo. O que a gente tem observado dentro, né, do que está publicado mais recente são as pesquisas, e uma coisa que a gente tem muito interessante, que é uma pesquisa que fizeram já tem algum tempo, que as regiões de metais pesados, né, ela tem um índice maior de incidência no autismo. Então hoje nós estamos assim com um índice assustador. Nós recebemos bebês, né, crianças de 0 a 3 anos, para avaliação precoce. Nosso bebê mais precoce, nós temos um bebê de 7 meses, que é lá de Humaitá, né? Então a gente fez um trabalho até extenso com ele por um mês, ele perdeu alguns comportamentos, então a gente vem observando a incidência maior, né, em irmãos, né? A gente sabe, o que a gente sabe sobre o autismo? É que predominantemente é para o sexo masculino, mas hoje a gente vê também no sexo feminino também a incidência. Então a gente tá assim, mas o que a Amar prega e trabalha, né? Eu falo sempre que a gente não tem nenhum autista na Amar. Nós temos pessoas com características diferentes, que é um trabalho que a Amar faz também de conscientização, para que a população possa entender que somos diferentes. Então, se eu tenho hoje, a cada 33 bebês que nascem, um é autista, eu vou ter uma população dentro do transtorno gigantesca daqui a uns anos, né? Então eu preciso saber lidar com isso. E hoje a gente tem uma facilidade um pouco maior no diagnóstico precoce, né? O acesso a esse diagnóstico, embora a gente tenha um déficit de profissionais, neuropediatras, psiquiatra infantil, para que essa família possa ter isso regularizado enquanto laudo, né? Mas assim, o que a gente observa? Pacientes, a gente recebe também muito adultos com diagnóstico tardio, então ele passou uma vida inteira, né? A gente já recebeu pacientes de 45 anos, que passaram por alguns profissionais, mas não conseguiam diagnóstico. Aí teve diagnósticos equivocados, como depressivo. Por exemplo, a gente tem uma característica do autismo, que são as hipersensibilidades. Então, hipersensibilidades ao barulho, né? Ele interage socialmente de uma forma diferente. Não é que ele não goste de fazer interação social. Ele interage de forma diferente. Então, a gente, por exemplo, é difícil você ver um autista que tem uma rede de amigos de 10 pessoas. Ele tem um único amigo, que é desde a infância até a vida adulta. Então, assim, a gente tem que ir quebrando esses preconceitos, né? Ele não interage. Não, ele interage de uma forma diferente. Ele não gosta de contato físico, de abraço. Não, ele tem hipersensibilidade tátil, sua mão encostando, um abraço, né? Os autistas falam claramente, quando alguém me abraça e depois se afasta, a sensação corporal daquela pessoa fica em mim. Então imagina você com uma sensação corporal de um toque de uma mão. Então eu tiro a mão, fica a sensação, e isso desregula sensorialmente, dá uma sobrecarga sensorial. Então a gente precisa entender. Mas no mundo que a gente vive, um mundo que discrimina pessoas diferentes, o nosso trabalho da Amar, inclusive além dos atendimentos da equipe multidisciplinar, é também políticas públicas. A Amar está em todos os conselhos municipais, em quase todos os conselhos municipais, saúde da criança, e estaduais também, da mulher, para que a gente possa introduzir nos conselhos essas discussões, né? Por exemplo, nós estamos no Conselho de Saúde Municipal, a gente traz a causa da pessoa com autismo dentro da saúde. No estadual, a gente está lá dentro também como uma cadeira, como membro,
para discutir com o Estado, os profissionais da saúde, com relação a como atender uma pessoa com autismo dentro de um hospital, dentro de uma UPA, dentro de uma emergência. Então, a gente tem um trabalho também de melhorar essa questão de entendimento, né? Uhum. Isso é verdade. O autismo, ele compreende em 3 graus, é isso? Né? E é importante identificar isso mais cedo para aprender a lidar com essa situação e começar um tratamento para ajudar essa criança. Sim. Nós temos agora, inclusive, isso já está sendo banido, né? Nós falávamos recentemente sobre nível de suporte. Antigamente a gente falava autista severo, autista leve, autista médio, né? A gente classificava isso. Depois houve uma mudança na nomenclatura. Então hoje a gente fala, por exemplo, que o João, ele precisa de um nível de suporte 3. Então ele precisa de vários suportes. Entendi. Né? Para que ele tenha uma vida sem sobrecarga, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, ele precisa de vários. Aí tem o nível de suporte 2, que precisa um pouco menos. Nível de suporte 1, que é um pouco menos também, mas também super necessário. Então, quando a gente fala em níveis, parece que assim, o nível 1 precisa menos de suporte que o nível 3. E não, são suportes diferentes, né? Então, hoje a gente busca trazer uma terminologia, são pessoas que precisam de apoio dentro das necessidades básicas, dentro dos prejuízos sociais e físicos e emocionais que eles têm. Mas ainda se usa essa nomenclatura a nível de suporte 1, 2 e 3, que está relacionado ao tipo de suporte técnico que ele precisa, familiar, educacional, para ter uma vida um pouco melhor. Verdade. E é importante isso, papai e mamãe observar algumas atitudes e levar a criança para fazer aí os exames necessários para ver se realmente, de fato, tem o transtorno. E a gente traz aqui justamente para destacar e tentar levar essa conscientização ao papai e mamãe, Ana, porque o papai e mamãe não quer aceitar muitas vezes essa situação e acaba não procurando ajuda logo no começo e deixa para muito tarde. Quando procura, às vezes algumas coisas é difícil para reverter também, né? Sim. Nós temos assim um trabalho muito bacana na precocidade. Esse bebê de 7 meses, ele começou a engatinhar e a ficar em pé na ponta dos pés. Ele não interagia, ele não sorria. Uma criança de 7 meses, ela já interage, ela já balbucia e ela já tem, né, ela não pisa na ponta dos pés. Então, com a intervenção precoce, com menos de 6 sessões com os profissionais, ele já não pisa mais na ponta dos pés, ele já dá tchauzinho, ele já interage. Então, a gente fez um furo aí nesse trabalho. Porque o transtorno do espectro do autismo, ele é um conjunto de comportamentos. Então, autismo, eu posso fazer qualquer tipo de exame físico, clínico, que eu não consigo detectar isso. Não é detectável, ele é de observação, de avaliação comportamental. Se eu consigo fazer isso na precocidade, eu consigo de fato, e eu falo isso, eu estou 35 anos trabalhando com pessoas com autismo. Então, a gente vê todos os dias, né, lá na associação, uma criança que era um nível de suporte 3, com vários comportamentos, sem comunicação verbal, que sai dessa condição do nível de suporte 3 e vai para o 2. Já vimos o 2 e para o 1 e já vimos do 1 perder todos os comportamentos, inclusive a gente dá alta para esse paciente para abrir essa vaga para outros pacientes, né? Então, a intervenção precoce. E aí a Mar também faz um trabalho bem bacana com as famílias, porque a gente entende o quanto é difícil você aceitar que o seu filho tem uma dificuldade. Até porque a sociedade discrimina, faz o bullying na escola, essa criança vai entrar em sofrimento. Então, a gente faz um trabalho com as famílias de mostrar, né? A gente tem as mães que são mães fundadoras e mães que os filhos já evoluíram bastante. A gente traz para que essas mães venham dizer, olha, tem jeito, se acalma, vamos fazer um investimento, trabalhar junto com a associação, com a educação, né? Para que a gente possa. Então, assim, tem como ser mais leve. Mas a gente entende que o sofrimento da família é um sofrimento grande. Nós temos o psicólogo da família, a gente tem trabalhos terapêuticos para essa família, para que a gente diga assim, olha, estamos junto com você nessa dor. Perfeitamente. Ô, Ana, você que tem acompanhado há 35 anos esse trabalho com os autistas, como é que é a aceitação e como é que está sendo a introdução deles na educação, né, no trabalho, né, no dia a dia com outras pessoas? Como é que é para inserir? É mais importante quem está recebendo o autista saber lidar com ele e tratá-lo, ou o autista lidar com a situação que ele vai enfrentar? A gente trabalha nessas duas vertentes, né? Nós trabalhamos com a educação, com a assistência social, com a comunidade, para dizer quem é essa pessoa com autismo.
E também, só que a gente entende que a nossa sociedade, dentro desse mundo capitalista, ele veio para discriminar mesmo. Então, a gente não vai conseguir de imediato transformar uma condição social. Mas a gente estrutura a pessoa com autismo para entender isso que eles vão passar na sociedade. Então, ele vai entender que ele vai estar numa escola, por exemplo, e não vai ter o suporte necessário, que é de lei. Então, a gente trabalha com as escolas, né? Quando as portas da escola se abrem para a educação abre as portas, a gente trabalha com essa escola. Tem como fazer assim, mas a gente entende também que há necessidade de que a educação, por exemplo, faça um trabalho mais extensivo. Né? Eu preciso garantir que essa criança, por exemplo, eu tenho pacientes nossos que com 2 anos de idade já sabem ler, inclusive em inglês. A gente precisou contratar uma professora de inglês, porque quando ele consegue conversar em inglês, ele consegue interagir melhor. Então, como que eu pego uma criança de 2 anos que está lendo já, mas é um bebê de 2 anos, vai para a escola lá com 4, 5, 6 anos, para uma sala de alfabetização, e ele já é alfabetizado desde os 2 anos. Como que a educação lida com isso? A educação não sabe lidar com isso. Então, a gente precisa trabalhar esses mecanismos. Porque se essa criança fica numa sala de alfabetização e ela já sabe ler, ela vai desenvolver outros comportamentos. Não quero ficar nesse lugar aqui, né? Isso é verdade. Quero sair daqui. Isso aqui não me contempla, né? Então, a gente precisa fazer esses ajustes. Mas é uma condição muito difícil. Então, a gente trabalha na vertente de políticas públicas, falar sobre isso e também estruturar a pessoa com autismo e sua família para lidar com essas dificuldades que é comum, né, no nosso meio social. Olha, conversando com a Ana, ela que é diretora da AMAR, né, pessoal, que falando um pouquinho sobre essa campanha que é o Abril Azul, a gente fala um pouquinho sobre o autismo, né, de uma maneira trazer uma conscientização para a sociedade. A gente observa muito aí no dia a dia, Ana, também, as crianças ali com um cordão no pescoço, né, que identifica que eles sofrem do transtorno, né, e aí a partir dali entender às vezes algumas atitudes que podem ocorrer. Sim. A pessoa com autismo e a família sofre muito, por exemplo. Agora a gente tem esse meio de comunicação visual, que é o crachá, o cordão. Então, assim, se eu estou num hospital, numa fila de espera, num banco, num supermercado, e eu vejo uma criança com determinados comportamentos e as famílias sofrem muito. Falam, isso aí é falta de apanhar, isso é falta de educação, isso é falta de remédio. Então, assim, se eu consigo entender que, por exemplo, um autista que está no ambiente que ele precisa estar, por exemplo, numa consulta médica, num supermercado, né, que ele também não pode ficar recluso. Mas se eu tenho um autista com hipersensibilidade aditiva, que escuta o coração batendo, eu tenho autista que escuta o coração da outra pessoa bater. Imagina os barulhos, né, do meio ambiente. Então ele se desregula. Então, ele quer sair desse desconforto, né, sensorial. Com certeza. Então, a gente precisa... E isso ajudou muito, né? Então, agora eu sei, né, que essa pessoa tem uma condição que precisa de uma atenção. Precisa passar na frente, eu preciso ter um estacionamento prioritário, eu preciso de um atendimento mais rápido. Então, isso ajudou muito. Isso é importante, né? Que bom que as pessoas estão começando a aceitar e entender esse transtorno para lidar melhor com ele. Agora, como é que... Como você falou que eu consigo, Ana, inserir um jovem com autismo no mercado de trabalho. Vocês fazem um trabalho lá também com esse jovem para que ele possa lidar com essa nova fase da vida? Nós iniciamos na primeira infância, de 0, né? Então a gente caminha com esse paciente até a idade adulta. O que a gente faz na idade adulta? Então nós temos o trabalho com os autistas adultos que chegaram tardiamente ou os nossos adolescentes, jovens que estão crescendo e precisam ir para o mercado de trabalho. A gente insere no mercado de trabalho. Lá nós não temos nenhuma oficina, né, que vai profissionalizar. Nós, em parceria com o Senar, a gente promove cursos de capacitação. Então, eu tenho lá no Senar vários cursos que são oferecidos tanto para a pessoa com autismo adulta, quanto para as famílias que ficam lá no ambiente, porque lá a gente só atende o paciente se a família acompanhar. A família permanece na instituição. Nesse horário que é de estar aguardando, ela vai participando de curso, porque a gente entende que a família também tem um prejuízo financeiro, que às vezes a mãe e o pai não conseguem trabalhar Isso fora, é verdade. né? Então, o que a gente faz com o adulto autista? A gente modela ele. Então, a gente, por exemplo, tem um autista que a gente hoje chama de nível de suporte 1, antigamente chamava, né, de pacientes com Asperger, que são pacientes que não têm muito filtro, né? Então, assim, como que eu vou trabalhar, ter um trabalho que eu atendo, que eu trabalho com pessoas e eu não tenho muito filtro?
né? Então a gente vai modelar, a gente vai explicar que a gente precisa ter um trato diferente com as pessoas. Então vou citar o exemplo de uma paciente nossa que nós contratamos ela para ser secretária. Então ela fica na recepção, ela fica abrindo e fechando o portão e orientando os pais ou qualquer pessoa que chega. Então às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa está saindo da AMAR e a gente tem muita preocupação com a segurança, né? Porque a gente tem autistas que têm o hiperfoco em fuga, né? Então o portão é monitorado por 2 pessoas. Então ela é uma das pessoas. Então quando às vezes a pessoa passa e deixa o portão aberto e ela grita, fecha o portão, daí a gente vai tratar, olha, secretária, você tem que se dirigir para a outra pessoa de uma forma mais educada. Mas eu falei educadamente, mas este tom de voz precisa, a gente vai explicando. Então a gente está modulando essa pessoa para que ela possa ser inserida no mercado de trabalho. Que o objetivo nosso é essa terminologia, que é eu insiro no mercado de trabalho, eu vou fazendo acompanhamento e vou deixando ela ir. Porque a gente não pode se tornar, né, que isso é uma característica de algumas associações que nós conhecemos, que vira depósito de pessoas. A gente não quer isso. Uhum. Então, o autista que tem potencial para o mercado de trabalho, ele vai para o mercado de trabalho. O que tem autismo e alguma deficiência intelectual, ou já tem um quadro mais comórbido com outras coisas, a gente vai ensinar a independência. Então, ele aprende lá a tomar banho sozinho, se alimentar sozinho, fazer sua comida. A gente vai dizer, porque assim, a família não é eterna, os pais morrem, um dia vão morrer, e ele precisa minimamente fazer as coisas básicas da vida diária, né? Então mas a inserção no mercado de trabalho, ela é assim, toda semana a gente tenta, acompanha e vai modulando. Maravilha. Só para encerrar, vale ressaltar que a AMAR tem várias atividades para arrecadar recursos, né? Inclusive o leilão azul, né? Que é um leilão tão importante aí, sem dúvida nenhuma, que esse ano terá também, né, Ana? Sim. Até antecipando aqui, né, até nossos diretores vão lançar, né, o vídeo do lançamento do Leilão Azul, que vai ser no início do mês de junho, que é um evento que sustenta a AMAR durante os 12 meses. A gente tem parcerias com o Poder Público Municipal, Estadual, mas isso não é suficiente, né, porque a nossa folha de pagamento hoje é 120 mil por mês. Então, imagina uma empresa que gasta 120 mil por mês, o quanto ela não tem que arrecadar. Isso é então, verdade. Nós temos o Leilão Azul, nós temos a Empresa Amiga da AMAR, nós temos o muro da associação, que é lá na Hugo Frei, que está disponível para aluguéis de divulgação de empresas. Nós temos as doações, nós agora fizemos uma rifa, a Cacau Show, através da pessoa do seu Fernando. Inclusive, queria estender nossos agradecimentos ao Fernando. Todo ano ele doa 3 ovos de 7 quilos cada um para a gente fazer rifa. A gente divide com o Hospital do Amor também isso. Então, assim, a gente tem vários canais de recursos. E, assim, o que a gente quer e a gente prega também, que antes de você fazer uma doação, que você vá na AMAR para conhecer o serviço. Então, nós temos um espaço lá que é destinado às visitas. Então, nós temos um espaço que temos todas as prestações de contas disponível a quem quer que seja. Então, eu posso, olha, eu doei R$10, eu quero saber onde eu vou investir esse dinheiro. Uhum. Então, nós temos lá os relatórios financeiros, fiscais, você pode ter acesso, qualquer pessoa tem acesso. É uma prestação de contas nossa, é livre acesso, para que você possa investir e conhecer a idoneidade da nossa associação, dos nossos diretores. Falando aqui, né, do nosso presidente, o senhor Carlos Escobar, o nosso vice-presidente, o seu Paulo Feliciani, que é um dos fundadores. Temos o Alexandre Vilas, temos o Márcio da Prodseg. Então a gente tem uma equipe por trás, né, mantendo, sustentando. E também temos um conselho consultor, que são os pais fundadores, né, que nos ajudam porque eles que pensaram isso. Então a gente tem que seguir aí entendendo o que eles querem para as pessoas com autismo. Perfeito. Ana, obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Quero deixar o convite aqui a toda a população, conheça a AMAR, conheça os nossos trabalhos. Se você tiver alguma pessoa que precise de ajuda, pode procurar a AMAR, que nós vamos estar lá orientando. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço, Ana. Olha, conversando com a Ana Cláudia, ela é diretora da AMAR aí, trazendo, sem dúvida nenhuma, informações para você.